Bom, Inês Naina, aqui para mais um vídeo e desta vez estamos com eletrônica de rádio. Estamos na ficha número 2 e vamos fazer o exercício número 3, que diz: dado o circuito, responda às questões que se seguem relativas ao mesmo. A linha pede para desenhar os seus modelos AC de pequenos sinais, completo e com modelo de transformação ideal. Depois, a linha B, determinar a seletividade, e a linha C, o ganho. Então, temos os dados aqui. Temos VCC, temos as resistências, a capacitância aqui, e também nos dado aqui o valor das espiras, nesse caso 25 microfarads e microhenries, nesse caso L2, 1 microhenry, aqui 1 microhenry também. E também nos dizem que o fator de qualidade de indutor acoplado igual a 100 em qualquer frequência. Também nos dão os outros parâmetros VB e o beta, nesse caso. Então, primeiro passo, nós temos que analisar o circuito em corrente contínua, nesse caso, que é para nós termos como depois transformar para corrente alternada. Então, para tal, eu vou colocar aqui o circuito em si e vamos transformar ele para corrente contínua, né? Então, podemos fazer uma análise aqui. Em corrente contínua, o que acontece com o nosso circuito? Nosso capacitor fica em circuito aberto, este aqui, né? Ok, fica em circuito aberto, então ele vai sair basicamente. Esse outro capacitor aqui também, de acoplamento, também. Não, esse aqui, yeah. O que mais que sai? Este capacitor vai embora também. Isto aqui fica em como é que chama? Fica um shunt, né? Um curto-circuito. Então basicamente é só colocar uma linha para baixo. Aqui também fica a linha para baixo. Então meio que isso aqui já não já não tem influência com isso. Então meio que isso tudo vai desaparecer. A VCC continua. Então, transformando isso, o que nós teríamos? Então, nós teríamos aqui em cima, eu vou começar de cima para baixo, no caso. Então, eu terei minha VCC, nesse caso, aqui em cima. Então, ok. Terei minha VCC aqui em cima. Então, VCC. Depois, terei a parte da base, a parte do coletor, nesse caso. Então, algo do gênero. Então, aqui na base, temos duas resistências, nesse caso. Então, temos a resistência 1. E depois, aqui temos essa parte que vai para o transistor. Ok. Ok. O transistor. E aqui embaixo temos a segunda resistência. Resistência 2. Então, aqui em cima nós não temos nenhuma resistência, então só vai ser um fio aqui e depois vamos conectar. E então aqui é o que? Base, coletor, emissor. Então tá a sair. Então quando sai é NPN, nesse caso. Então NPN para cá, e nós temos aquele nosso diodo ali, que é o nosso diodo aqui que está no emissor. E aqui embaixo nós temos essa resistência aqui, a nossa R3, que seria como se fosse a resistência do emissor. Ok.
Então, o que nós temos aqui? Aqui temos nossa R1, aqui nossa R2 e nossa R3. Ok? Então, o próximo passo é fazer uma análise disto. Mas para fazer uma análise disso, nós sabemos que o que temos aqui. Nós aqui temos o coletor, nesse caso aqui, coletor, base, emissor e emissor aqui. E esse aqui é nossa VBE no caso. Então, nós temos que primeiro determinar a resistência de base. Então, para fazer essa resistência de base, nós vamos ter que fazer esse paralelo aqui. E também precisamos calcular qual é a tensão que passa na base. Então, para tal, o que nós teremos? Vamos começar com a resistência de base, que eu vou chamar de RBB. Então, vou dar um separador aqui. Então, ok. Então, eu tenho o que? Vou dizer RBB. Essas duas resistências estão em paralelo nesse caso. Então, vamos fazer um paralelo das duas. Então, nós teremos RBB sendo igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, o que nós teremos? R1, este aqui, 45,56 45,56 kg nesse caso. Então, 45,56 10 elevado a 3 vezes R2, que são 10 kg. 10 vezes 10 elevado a 3. Ok? Depois, isto aqui dividido por R1 mais R2. Então, vai ficar o que? 45,56 10 a 3 mais 10 a 3. Então, com isso podemos calcular a RBB. Então, pegar a máquina aqui. Então, vou começar a fazer o cálculo do numerador em si. Então, se eu multiplicar 45,56 por 10, eu fico com 455,6. Então, 455,6. Aqui nesse caso, ficamos com 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. Então, é manter a base somar os expoentes. Então, fico com 10 elevado a 6. Ok? Depois, no denominador, como isto aqui, como é que é? É uma soma. Então, mantemos o fator em comum em evidência e depois somamos esses dois. Então, basicamente ficamos com 45,56 mais 10, que vai dar 55,56. Então, 55,56 vezes 10 elevado a 3. Então, o próximo passo é fazer este de cima dividido por esse. Então, fica 455,6 dividido por 55,56. Ok? Fico com 8,2. E depois faço a divisão deste por este. Então, basicamente, se eu passar este aqui por numerador, fico com 10 elevado a menos 3. Então, 6 menos 3 dá 3. Então, 10 elevado a 3 ohms, nesse caso. Então, 8,2 kΩ. Então, deixa eu ver se está a gravar. Ok, está a gravar. Depois, o próximo passo em si também é calcular a tensão. Nesse caso, vamos ter que trabalhar com um divisor de tensão. Então, nós queremos saber qual é a tensão que teremos aqui embaixo, nesse caso. Então, vou multiplicar
a tensão de entrada pela minha tensão, pelo sítio onde eu quero ter tensão, dividido pela soma como chama? Das resistências. Então eu teria o quê? Vou chamar de VBB, que será igual a tensão de entrada, VCC, vezes o sítio onde eu quero a minha tensão, que é R2, dividido por R1 mais R2. Ok? Então, minha VCC são 15. Minha R2, 10 a 3. Meu denominador, eu já calculei aqui, né? Meu denominador, então posso só substituir também. Então, meu denominador dá isto aqui, 55,56, 10 a 3. Então, o que nós ficaremos com o que aqui? Então, aqui eu posso juntar esse 10 elevado a 1 com este aqui, então ficaria com 10 elevado a 4. Então é de fazer 15 dividido por 55,56. Então 15 dividido por 55,56. Então dá 0,27 nesse caso. Então vai ficar com 0,27. Então, mas ainda tinha um expoente. Então aqui eu tenho 10 elevado a 4 nesse caso, e depois este aqui sobe, fica negativo, então fico com 4 menos 3 dá 1, então vezes 10, nesse caso elevado a 1, isso aqui vai dar 2,7 nesse caso, então 2,7, isso aqui em volts. Ok, 2,7 volts. Então nós já temos nós aqui já temos os, como é que chama? Como é que chama isso? Já temos a tensão e também temos a resistência de base. Então vamos partir para o outro passo nesse caso. Então vou salvar esse arquivo aqui. Isso aqui o que é rádio. Então teremos a rádio RD3 parte 1 3 parte 1. Ok, então neste arquivo aqui eu quero essa parte da direita, meio que esse circuito aqui. Então vou copiar esse circuito, que é para fazer uns cálculos posteriores. Então, ok, e vou abrir aquela parte ali. Vou abrir aquele arquivo que eu salvei, este, que é para depois, quando eu precisar, só vir buscar a informação. Então, novo, sim, salvar alterações e colar o nosso circuito aqui. Então, nós temos esse circuito aqui. Então, o que nós temos, o que nós já calculamos, nós sabemos que já sabemos que R, então temos que R, vou fazer um zoom aqui. Sabemos o que R BB é igual a 8,2 kΩ. E também sabemos que VBB é igual a 2,7 volts. Então, o que nós queremos é passar isto aqui para o circuito equivalente com essas alterações. Então, simplesmente vou colar de novo a minha imagem nesse caso e vou fazer as alterações necessárias para tal. Então, vamos lá ver. Então, já vou levar aqui minha borracha. Então, aqui eu já posso tirar minha VCC vai continuar aqui, né? Mas só estou a tirar aqui para facilitar o processo. Então,
nós fizemos isso aqui ficar uma resistência. Então posso apagar isso tudo aqui. Ok. Aqui também. Ok. Então, vou começar com minha VCC. Vou lhe colocar daqui. Só uma questão, podia deixar aqui também, mas vou puxar para cá. Vou colocar diferença de potencial aqui e puxar para o tera. Então aqui temos um tera. Esse aqui é o tera. Aqui também temos um tera. E aqui vamos colocar nossa resistência de base. Nesse caso que é a IB, que vamos calcular. Também teremos nossa tensão, que nós calculamos agora, que foi a VBB. Então, ok. Então aqui temos VBB e aqui temos RPB. Então, aqui o que nós temos? Aqui nesse ramo passa uma IC, né? Passa uma IC que vai assim, temos IC que segue o caminho da fonte, temos uma IB que segue também o caminho da fonte e temos uma IE daqui e também segue o caminho da fonte nesse caso. Então, nós queremos analisar este lado aqui, que vai nos dar uma resposta. Então, vou analisar isto aqui no sentido horário. Então, minha VBE é uma diferença de potencial que é contrária ao sentido. Então, aqui tenho minha VBE. Nesse caso. Então, mas o que? Aqui o sentido que tu vai analisar é o sentido horário. Então, vamos analisar assim. Então, com isso, aqui tem minha VCC, né? Aqui tem minha VCC. Então, com isso, chegamos ao quê? Eu quero analisar esse lado aqui. Então, minha VBB é o quê? O somatório das diferenças de como é que é? O somatório das forças hidromotrizes é igual às diferenças de tensão, nesse caso. Então, tenho o quê? Vou começar com as tensões. Tenho VBB. Depois, tenho essa tensão aqui, que é VBE, mas só que VBE é contrária. Então, menos VBE será igual. Então, tenho essa corrente aqui. IB, tem essa diferença, tem essa queda de tensão aqui. IB RBB, então IB RBB. Ok? E também tenho essa queda aqui, desse lado aqui. Mais IE, nesse caso R3. Então, só que aqui há umas relações de equivalência aqui. Então, seguindo os conhecimentos de eletrônica analógica, nós sabemos que temos mais equivalências. Sabemos que, no caso, IC, nesse caso, IE, primeiro, IE é igual a IB mais IC. Mas, por sua vez, IC é igual a beta IB. Então, pegamos isso aí e vamos substituir aqui. Então, ficamos com o quê? Com IE sendo igual a IB mais beta IB. Mas, podemos isolar esse B aqui, colocando em evidência. Então, ficamos com IE sendo igual a IB, que tem evidência, vezes 1 para aqui, mais beta. Então, I é igual a beta mais 1 IB, no caso.
Então, eu posso pegar esse valor e substituir aqui. Então, fica com o quê? Com VBB menos VBE sendo igual a IB RBB mais substitui isso aqui. Então, tenho o quê? IB 1 mais beta R3. Então, aqui também dá para colocar o beta em evidência. Então, fico com o quê? Com IB em evidência. Então, fico com o quê? VBB menos VBE sendo igual a IB em evidência vezes aqui RBB. Então, RBB mais isto que está aqui. 1 mais beta R3. Nesse caso, ok. Depois queremos IB, então é só colocar em evidência. Ficamos com o quê? IB sendo igual. Então, aqui já é uma fração. Então, o denominador é isto aqui. É o que? RBB mais 1 mais beta R3. E no meu numerador é VBB menos VBE. Então, agora podemos começar a fazer substituições. Então, ficamos com o quê? Com IB sendo igual. Então, meu VBB, nós calculamos aqui. VBB 2,7. Então, 2,7. VBE. Então, podemos voltar aqui para essa foto aqui, que tem o enunciado do exercício. Oxi, não. Ok. Aqui é nos dado VBE 0,7. Então, menos 0,7. Ok. Isso tudo dividido por... Então, RBB também calculamos. 2,8, 10 elevado a 3 nesse caso. É 8,2 nesse caso. 8,2, 10 elevado a 3. Mas beta é nos dado no enunciado também. Então, meu beta é 100. Então, 100 mais 1, 101. 101 vezes R3. Então, R3 também está no enunciado. R3 está aqui, é 1 kg. Então, vezes 10 elevado a 3. Então, aqui no denominador, nós temos uma soma nesse caso. Meu beta é 100, né? Deixa eu confirmar. Calma aí. Beta é 100. Calma aí, deixa eu confirmar na ficha. Tem que confirmar aqui na ficha. P3 tronca de ratio, fichas da prática 2. Não. O que é 100 como é chama? QB. O meu beta é 300. Ok. Tava. Então, calma aí. É 301 nesse caso. É porque tinha resolvido o exercício, estava já perdido. Então, fica 301, porque o meu beta é este aqui. Então, daqui podemos já fazer os cálculos nesse caso. Então, basicamente ficaria 301 mais 8,2. Então, ficaria com o quê? Aqui mantemos, como é que chama? Como é mesmo tem um fator em comum, deixamos em evidência e somamos os valores aqui. Então, ficamos com 309,2 10 elevado a 3 e nosso numerador com 2 nesse caso. Então, 2 dividido por 309,2 dá 6,5.
vezes 10 elevado a menos 3. Só que esse quando sobe também fica menos 3. Então fica logo menos 6 amperes. Então nós já temos nossa corrente B. Mas o parâmetro que nós queremos aqui é só a corrente C. Para depois calculamos o GM e calculamos o HE. Então, vamos para aqui. Sabemos que IC é igual a beta e B. Então, vamos calcular logo quem é IC. Então, IC é igual a beta 300 e B 6,5, 10 elevado a menos 6. Então, ok, vezes 300. Então, fiquei aqui com o meu IC ficando 2, 10 elevado a menos 3 amperes. Ok, eu estou arredondando muita coisa aqui. Já não sei se isso... Eu creio que isso aqui pode virar me prejudicar na hora do resultado final. Mas... ok. Tá certo. Já tenho IC. Já tenho IC. Então já calculei o que eu queria calcular com meus... como chama? Já calculei esses parâmetros aqui. Então, o próximo passo é calcular o GM e o meu como é que chama? E o HIE nesse caso. Então, GM será igual a 40 vezes IC nesse caso. Então, ok, IC. IC. Ok, 40 vezes IC. Então, ficamos com... ok, isso aqui... calma aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu percorrer isto aqui até o Tera, VCC é 0. Acho que é isto. Ok. Deixa eu ver aqui. Ia ficar com V. aqui. Deixa eu fazer uns testes aqui. Então ficaria com 2,7 menos 0,7, ok, dividido por 10 elevado a 3. É o mesmo valor. Se eu fosse a percorrer, quanto calcular assim? Então fico com o quê? 40 vezes 2, 10 a menos 3. Então eu fico com 0,08 nesse caso. Ok? Então 0,08. Então 40 vezes 2. Ou também podemos deixar como, né? Vou deixar 80, 10 elevado a menos 3. Ou também 8, 10 elevado a menos 2. Ok. Ok, então já demos o nosso
nosso GM. O próximo passo, mas vou deixar em mili, né? Só para... Então, o próximo passo será calcular o nosso HE. Então, HE será aproximadamente igual a beta dividido por GM. Então, teremos o que? 300 dividido por nosso GM, nesse caso que é 8, 10 menos 3. Então, ok, 60. Ok. Faz sentido. Ok, então 300 por 80 dá 3,75. Então 75 kg nesse caso, porque esse menos 3 fica positivo. Então kilo ohms, porque HI é uma resistência nesse caso. Então, com esses dados aqui, podemos representar o primeiro circuito, nesse caso, como é que chama? Circuito com modelo de polarização de pequenos sinais. Então, vou salvar e vamos desenhar o circuito polarizado, nesse caso, para pequenos sinais, com os parâmetros que nós já determinamos. Então, vou salvar esse arquivo. Então, Então, ok, vamos para um novo arquivo aqui. Então, com aqueles parâmetros nós já determinamos, voltamos. Ok, deixa eu abrir a foto. Então, voltamos para nossa figura e vamos puxar esse circuito aqui. Vamos colocar o equivalente dele transformado nesse caso. Então, basicamente, aqui atrás nós teremos a base, teremos essas resistências de base, a tensão de entrada e o nosso HE, e do outro lado teremos o nosso GM, esse nosso capacitor aqui, porque quando nós vamos para a corrente alternada, essa fonte aqui para de funcionar. Então, quando essa fonte para de funcionar, nós ligamos, como chama? Quem fecha? Ok, essa fonte para de funcionar. E aí, então, o tera deste aqui junta com o tera da, como chama? Que vem daqui. Mas ok, vamos desenhar para perceber isto. Então, ok, voltando para cá. O que nós temos? Nós temos nossa tensão de entrada. Estamos a partir do circuito original. Então, acho que é importante eu buscar o nosso circuito original nesse caso. Para termos como analisar certas coisas. Então, puxar no circuito original aqui. Ok. Ok. Temos nosso circuito original aqui. Então, nós queremos sair desse circuito. Nós queremos sair desse circuito para o equivalente. Deixa eu ver se isso aqui ainda está a gravar também. Aqui está a gravar. Só para verificar, vai que eu fico a falar sozinho aqui, não está a gravar. Então, nós primeiro vamos colocar a nossa veinha aqui. Então, teremos, começar daqui, teremos nossa veinha, que é corrente alternada. Então, calma, vamos começar primeiro por eliminar o que não vamos precisar mais. Então, em corrente alternada, VCC para de funcionar. Ok, VCC para de funcionar
E em corrente alternada, a corrente aqui escolhe o caminho mais fácil, e é por esse capacitor. Então, essa resistência também já não tem uso. Acho que é só isso. Então, voltando, temos aqui mais e menos. Essa aqui é VIN. Então, temos nossa VIN. Depois, vamos colocar nossas resistências de base, nesse caso. Então, o que nós teremos? Teremos nossa R1 aqui. Depois, nossa R2. Depois, nossa HIE, nesse caso. HIE. Ok. Isso está no mesmo terra, nesse caso. Nossa HIE. Depois, por outro lado, temos nossa GM. Então, uma fonte de corrente controlada por tensão. Então, nossa GM. Depois, estamos onde nós? Agora na GM estamos aqui nesse capacitor aqui. Então, temos esses dois indutores aqui. Só que esse capacitor fecha... Ok, vamos lá ver. É isso. Então, ficamos com PGM. Aqui, vamos para o nosso indutor aqui, né? O primeiro. Então, Guidejos, Current Make Me Trip, yeah. Ok. Então, temos esse indutor aqui. Indutor, filho. Temos esse indutor aqui. Ok. O que mais? Temos o nosso capacitor aqui no meio. Esse capacitor aqui. Depois aqui em cima temos o nosso outro indutor. Ok, este aqui é o C3. Esse é o L1. Esse aqui é o L2. Aqui é o... como é que chama? GM, VIN. Então... VIN. Aqui VIN. Ok. Aqui R1, R2, H e E. Ok. Também temos os sinais das espiras, né? Tipo o asterisco da espira. Então, nesse caso, é daqui e daqui. Ok. Deixa mais calma. Ok. Este aqui entra por esse asterisco aqui. Entra daqui, sai daqui. Se entraste daqui. Ok, acho que não tem muita diferença, talvez. Mas ok, continuando. Isso aqui vai pra cá.
Então, esse aqui é o indutor completo. Ok. Depois, do outro lado, temos essa nossa resistência L aqui. Então, resistência L. E temos aquele V lá. Então, ok. Acho que aqui tá bom. Então aqui temos RL. E aqui V0. Ok. Aqui tem um tera também. Tá certo. Então, aqui temos a primeira, como é que chama? Representação do circuito equivalente. Só que nós aqui também é pedido para colocar uma representação com transformador ideal. Nesse caso, com transformador ideal e indutor nesse caso. Para tal, precisamos calcular alguns parâmetros, que é para depois usarmos esses parâmetros como referência para desenvolver os componentes que vamos precisar lá à frente. Então, verificando de novo se está a gravar. Ainda está a gravar. Ok. Então, nós agora precisamos fazer uns cálculos que depois vão te auxiliar na construção como é que chama? Do nosso equivalente, como é que chama? Adequado, se não me engano. Acho que era isso. Então, vou puxar uma linha aqui. Então, primeiro, nós vamos calcular a resistência parasita. A resistência parasita que vai estar para cá. E também vamos fazer a relação de espiras para depois encontrar os equivalentes das espiras para facilitar o cálculo nesse caso, porque aqui não está, as coisas não estão visíveis tipo na hora de calcular e tal. Então, vamos primeiro calcular a resistência. Não, para calcular a resistência parasita, precisamos do fator de qualidade do indutor e também precisamos da frequência de ressonância. Então, voltamos para o nosso circuito. Então, a nossa resistência, a nossa frequência vai ser analisada pelo capacitor, porque este é um elemento que tem uma relação com a frequência. Então, o nosso capacitor tem uma relação direta com este indutor aqui, o indutor 2. Então, a nossa frequência de ressonância vai de acordo com isso, porque nossa frequência será tipo LC, nesse caso, 1 por LC. Então, será o quê? Teremos o quê? Frequência de ressonância será igual a raiz de LC, nesse caso, aqui no caso é L1 e C3, nesse caso, L1, C3. Então, L1, C3. 1 por L1, C3. Então, o que nós teremos aqui? Então, igual. Então, teremos o quê? Raiz. Então, temos que regular nossas figuras. Então, L1. Ok. Agora vamos. Deixa eu fazer mais verificações aqui. L1, C3. Se fosse 2, 1, 10 elevado a menos 3, ok, vezes
C3 que é 1 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 9. Ok. Tá certo. Raiz elevado a menos 1. Ok. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 9. Raiz elevado a menos o quê? A menos 1. Ok, calma. Nossa ressonância. Ok. Calculei isso aqui deu o quê? Ok. Fui revisar meus cálculos no caderno aqui e lembro do docente ter falado na aula. Agora, isto é uma coisa que o docente falou na aula, porque eu tinha resolvido com L1, mas ele tinha dito que ele tinha dito que quando como é que chama? Que quando esta aqui para de funcionar, ele disse que quem compartilha o Terra com L3 é o L2. Então é como se, no caso, quem compartilha, que puxar esse Terra aqui, saísse daqui para cá. Então meio que é como se esses dois aqui tivessem conectados nesse caso. Então basicamente o Terra ia fechar com este aqui, nesse caso. Então, se for assim, aqui seria L2. Mas eu estou a escrever isso porque é aquilo que o docente falou. Então, com L2, nos dados do nosso exercício, nosso L2 é 1 mH. Então, 1 mH é 10 menos 3. E nosso capacitor aqui, 3, é 1 nanofarad. Então, vezes 10 elevado a menos 9. Será igual. Então, aqui embaixo, menos 9, menos 3 dá menos 12. Então, basicamente, ia ficar com 1 vezes 10 elevado a menos 12, fazendo raiz, depois elevado a menos 1. Então, isso aqui deu 10 elevado a 6. Como é que chama? Isso aqui é frequência, né? Então, unidade da frequência é radiano por segundo. Então, é 1 mega radiano por segundo. Ok. Depois disso, temos que calcular a resistência parasita. Então, só que a nossa resistência parasita vem com a forma de ter relação com o fator de qualidade do indutor. Então, nesse caso, onde é que está? A nossa resistência parasita é uma resistência que está situada deste lado aqui. Aqui temos L3 nesse caso. É uma resistência que está situada desse lado. Então, para tal, para tal vamos precisar usar esse indutor como é que chama? Como ponto de referência. Então, a fórmula é a seguinte: QD, que é aquele nosso fator de qualidade do indutor, será igual a frequência de ressonância vezes nosso indutor de referência vezes a resistência parasita. Então, mas nós queremos a nossa resistência parasita aqui. Então, basicamente, estamos a dizer o quê?
que resistência parasita será igual a QD resistência L3. Então, assim podemos vir aqui e substituir agora. Então ficamos com o quê? R P sendo igual a QD é nos dado no exercício. QD é 100. Então ficamos com 100 vezes isto aqui que calculamos agora, que está aqui, 10 elevado a 6. 6 vezes L3. Então L3 já está menos dado no enunciado. L3 1 microher. Então 10 elevado a menos 6 nesse caso. Então basicamente esses dois se anulam. Então nossa resistência paralela seria igual a 100 nesse caso. Então 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 6. Calma aí. 1 vezes 10 elevado a 6. 1 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 100. Dá 100 nesse caso. Então seria 100 ohms. Então essa aqui seria a nossa RP. Ok. Mas nós também precisamos fazer uma relação dessas espiras aqui para escrever o circuito adequado. Então vamos fazer uma relação dessas espiras aqui para nos trazer para o circuito adequado. Então ok. Então a lógica por detrás da relação de espiras vem do seguinte. Vou dar um exemplo de um circuito base para isto aqui, porque nós quando falamos de quadripolos também usamos uma lógica semelhante. Então vamos imaginar que temos um circuito. Isso aqui que estou a colocar aqui é só para pegar a lógica por detrás e ver de onde as coisas vêm. Então se nós pegarmos um circuito aqui, por exemplo, ok, e aqui também tem um indutor. Ok, aqui vamos ter mais e menos, vamos ter V1, V2 e 1 e 2. Aqui vamos ter L2, L1. Então, analisando o circuito aqui, o que nós temos? Tem uma dedução que é feita por detrás, nesse caso, onde nós sabemos que aqui temos uma indutância mútua nesse caso. Então temos aquele M, que é a indutância mútua, tipo, a relação de indutância mútua. Então, ok, nós podemos analisar o circuito de uma forma. Nós temos que o fator de acoplamento, que é K, é igual. Não, é isso, calma. Sabemos que M, a nossa indutância mútua, é igual a K, que é o fator de acoplamento, vezes a raiz de L1 vezes L2, nesse caso. E para olhar esse circuito aqui, nós podemos montar uma matriz, nesse caso V1 por V2. Depois aqui temos o quê? L1, depois temos M, e depois aqui temos M também, L2. Mas isso aqui tem uma dedução por detrás, que meio que tu analisa esse circuito aqui como ele está, montas uma matriz disto aqui. Então meio que podias pegar L1 vezes J, tipo JW0 L1, e depois JW0, tipo aqui é L1 1, L2 1 nesse caso, depois também J, tipo
tem uma análise por detrás e no final chega já a um ponto onde pode igualar o M para um circuito equivalente. O circuito equivalente disto aqui poderia ser, por exemplo, podíamos escrever um circuito equivalente numa situação assim. Nesse caso, para esse circuito, onde ia nos dar uma fórmula, ia nos dar uma situação assim, onde podemos dizer que o LC é igual a M. Aqui temos LA, LB. Então, meio que nessas transformações íamos chegar nisto aqui. Mas isso aí não é um assunto para discutir aqui, só estou a vir por a lógica. Então, voltando para o que importa, aqui teríamos I1 por I2. Então, isto aqui ia nos levar para uma situação de V1 por V2, depois dividido por L1, depois vamos substituir aqui, né? É K raiz de L1 L2, K raiz de L1 L2 L2. Aqui íamos ter I1 e I2. Então, fazendo um desenvolvimento dessa lógica, nesse caso, dessa lógica para um como é que chama? Um equivalente, nos levaria para uma análise seguinte, que nos diz que número de espiras daqui, por exemplo, mas não estou a falar daqui exatamente, estou a falar do circuito aqui em cima. Número de espiras de 1 por número de espiras, ou aqui mesmo também, uma espira de 2 seria igual a raiz de L1 dividido por L2. Exatamente. Deixa eu confirmar no meu caderno. Ok, sim. Então, ia nos levar para uma relação assim. Então, dessas relações também podíamos encontrar outras. Ok. Também podíamos encontrar que N2 por N1 seria igual a raiz de L2 por N1. Nesse caso, também podia encontrar uma relação assim. Então, e outras semelhantes. Então, vamos partir dessa lógica e vamos começar a montar essas situações em específico que temos aqui. Então, vou salvar esse arquivo. Salvar. Ok, e vamos começar dessas relações aqui. Então, arquivo novo. Vou verificar se está a gravar ainda. Está a gravar. Ok. Então, nós temos a primeira relação, que é que número de espiras no primário. Não, calma aí. Deixa eu carregar. Vou carregar esse circuito aqui. Onde é que está aquilo? Imagens. Ok, calma. Vou carregar esse nosso equivalente aqui, só para servir de base. Então, ok. Acho que é assim, ok. Então, podemos começar com nossas relações. Então, temos o que? N1 por N2, que são esses dois aqui, será igual a raiz de L1 por L2. Então, isso será igual ao quê? A raiz de quê? L1, no nosso enunciado, é 25, 10 a menos 6, dividido por nosso L2, que é 1, 10 a dar menos 6. Então, aqui ficaremos com o que aqui? Ficaremos com raiz de 25 nesse caso. Porque aqui, isso aqui vai com isto.
raiz de 25 dá 5. Então, teríamos 5, N1 por N2, a relação dessas espiras. Então, mas eu também podia ter uma relação inversa nesse caso. Podia ter N2 por N1. Nesse caso seria 1 por 25, nesse caso. Então seria a raiz de 1 por 25, raiz. Também teria a minha relação. Então eu poderia ter N2 por N1, que será igual será igual a o resultado daqui elevado a menos 1 nesse caso, que seria raiz de L2 por L1, que nesse caso seria raiz de 1 por 25. Isso aqui dá 0,2. Podia ter essa relação aqui também. Podemos analisar qual é a relação que existe entre o aspira 1 e essa 2. Então, podemos formar uma relação de N1 por N... Não, N1 por N3 nesse caso. Podemos formar essa. Então, poderíamos ter o quê? N1 por N3. Nesse caso. Também podemos formar N3 por N1. Daria para formar essa relação também. Então, na de N1 por N3 teríamos L1, aqui teríamos L3. E aqui teríamos L3, aqui teríamos L1. Então teríamos o que? Aqui teríamos raiz de L1, nós já sabemos. Vou voltar aqui. L1 é 25, 10, menos 6. L3, no caso, dá... São... Calma aí. Espera. Acho que aqui confundi um erro. Cometi um erro aqui. Calma. Vamos lá voltar. Já voltava o meu enunciado, viram umas coisas. Não. Dizem que o quê? Ok. Meu L2 é 1000. Aqui já a história muda. Então calma. Aqui não dá isto aqui. N1 por N2. Não dão essas coisas aqui. Vamos lá ver. Então N1 é isto aqui. Só que aqui é 1000. Então é menos 3. Então, meio que esse menos 3 ia subir. Aqui ia ficar... Então, eu ia ficar com o quê? Com 25 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 25... Não, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 3. Ia ficar raiz... Então, isso aqui dá outro número, dá 0,158. Ok, agora sim tá dando um número interessante. 0,158. Isso, né? Acho que o enunciado não estava a mentir. Vamos ver. Ok. L1 por 25, por isto aqui, menos 3 sobe. Então, elevado a menos 1. Então aqui, basicamente, seria o resultado disso aqui invertido. Então seria 1, 10 menos 3... por 25, 10, menos 6. Isso aqui dá 6,324. 32,5. Então aqui seria o quê? Por L3 seria... é isso, né? Acho que nós estamos a perder. Então eu ficaria com 25 por 1 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui é menos 6. Isso aqui que dá... Aqui dá 5 nesse caso.
E aqui vai dar o contrário, que é 0,2. Então aqui ficaria 1 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 25 elevado a menos 6. Aqui é que é dar 0,5 elevado a menos 1. 0,5 elevado a menos 1. Ei. 5 elevado a menos 1 nesse caso. Não 0,5. Dá 0,2. E não, mas nós também podemos ter uma outra relação. Que nesse caso... o exercício é longo. Então... só estou a confirmar se ainda está a gravar. Ixi, porque... você não pode parar do nada. Então, também podemos ter uma outra relação de... da aspira 2. Aqui fizemos aspira 1 com aspira 3. Podemos ter aspira 2 com aspira 3. Então, N2 por N3 será igual ao quê? A raiz... deixa eu fazer zoom aqui, né? Raiz de L2 por N3. Então, tiramos o quê? N2 é 1, 10, menos 3. N3 1, 10, menos 6. Raiz. Então, vou colocar na máquina. Também podemos ter N3 por N2, onde seria a raiz de L aqui. L3 por L2, que seria basicamente o inverso disso aqui, que seria a raiz de 1, 10, menos 6 por 1, 10, menos 3. Então, tiramos o quê? 1 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 6. Ok, e raiz aqui dá 31,62,3. E aqui vai dar elevado a menos 1. Vai dar 0,032. Ok, é isso mesmo. 1 vezes 10 elevado a menos 3 raiz. Podemos ter essa relação aqui. Então, com essas relações, ok, vamos lá. Podemos fazer outras análises. Então, vamos lá ver. Então, podemos ver aqui. Podemos... ok, calma aí. Temos essas relações aqui para... não, já temos, ok. Então, também podemos ver qual é o resultado que dá se nós juntarmos a relação existente entre N1 e N3 e L2 e N3. Nesse caso, se nós quiséssemos ver qual é a relação que existe entre N1, nesse caso, N1 por N3 mais N2 por N3. Também podemos ver essa relação. Nesse caso, basicamente, estamos a fazer o quê? Estamos a pegar esses dois aqui, somar os dois e dividir por esse. Então, nós já temos o resultado desse aqui. N1 por N3 está aqui, é 5. Então 5 mais N2 por N3. N2 por N3 deu isto aqui. Então 31,623. Então isso aqui será igual. E esses resultados me assustam um pouco. 1 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 6 raiz. São esses números mesmo. Mais 5. Então dá 36,623.
3. Então, ok. Também podemos ver a relação que existe entre calma aí. Devemos ver a relação que existe entre, se pegarmos, nesse caso, somarmos esses dois e dividir um pelo outro. Nesse caso, fazer o quê? Fazer N1 mais N2 dividido por N1. Nesse caso, teríamos o quê? Teríamos N1 por N1, que dá 1 nesse caso, mais N1 por N2. Então ficaremos com o quê? 1 mais N1 por N2, já calculamos já no sítio. Daí que é isso aqui, 0,158. Então teríamos 1,158 nesse caso. E também poderíamos fazer o contrário nesse caso, que seria fazer N1, seria N1, tipo N1 mais N2. Calma, não, aqui, espera, aqui é N1, não, calma, aqui é N2 por N1, N2, não, aqui não é esse resultado, voltemos, aqui seria N2 por N1, isso aqui ia dar 1 mais 6, isto aqui, então ia dar 7,325. E também podemos calcular o outro caso, que seria tipo N1 mais N2 por N2. Então aqui um lado ia dar N1 por N2, ia dar aqui de 0,158 e outro lado ia dar 1. Íamos ficar com 1,158. Podíamos ter essas duas relações aqui. Então, ok. Então, com essas relações que nós temos agora e aquilo que nós fizemos antes, nós podemos determinar algumas coisas. Quero ser famoso. Ok. Continuando. Continuando. A verificar aqui no caderno se as coisas estão indo nos conformes. Então, agora vamos pegar esse circuito aqui. Vamos fazer algumas alterações. Então, ok. Baseando nessas coisas que fizemos aqui. Então, ok. O que nós temos de novo? Nós calculamos uma resistência parasita. Calculamos uma resistência parasita e também mudamos algumas coisas aqui. Então, nós mudamos isto aqui para número de espiras. Então,
temos o quê? Agora aqui temos N1, aqui temos N2, aqui temos N3. E agora temos um novo componente desse lado, que é a resistência, nesse caso que é a resistência parasita, RP. Então temos uma RP aqui também. Isso foi a coisa nova que colocamos no circuito aqui. Então, aqueles casos que fizemos foi para fazer isto aqui. Mas ainda não chegamos no modelo que deve ser o... como é que chama? O modelo adequado. Não, para chegar ao modelo adequado temos que fazer algumas transformações. Mais transformações. Então, para tal, vamos precisar calcular alguns parâmetros. Nesse caso, vamos precisar calcular uma capacitância que vai ficar em paralelo. Então, nesse caso, vamos usar uma relação que nós já temos aqui. Então, onde está o meu circuito? Então, teremos o quê? Vamos usar esse capacitor 3 como referência para calcular nossa capacitância. Então, usando... Ei, caramba, não estou a trocar as coisas, né? Troquei as coisas. Aqui L2, aqui em cima, aqui N1. Então, usando isso como referência, teremos o quê? Que a nova capacitância será igual a capacitância, é como se fosse um divisor de tensão ou algo do gênero. Então, vamos ter o quê? Nosso C3, que é o que estava aqui de entrada, vezes o nosso paralelo aqui, N1, porque eu quero transformar isso aqui numa nova coisa, dividido é isso, né? Acho que é isto. Dividido por N1 mais N2. Né? Então, N1 por N1 mais N2, nós calculamos em algum sítio. N1 mais N2. É isto aqui. N1 mais N2, N1. É só fazer o inverso disso aqui. Então, 7,325 elevado a menos 1 dá 0,137. Então, basicamente, ficaria com o quê? 0,137 vezes capacitância 1. Nesse caso, o C1 é nos dado no enunciado, que é de C1, C3, 1 nanofarad. Então, 10 elevado a menos 9. Então, 10 elevado a menos 9. Então, ficaremos com o quê? Então, 0,037 10 elevado a menos 9. 0,003 0,137 10 elevado a menos 9. Ok, dá. Temos aqui é esse valor mesmo, né? Que deu aqui. Tem um valor por aí. Então deu 1, é isso mesmo. 1 dividido por 7,3
vezes 10 elevado a menos 9. É. 1 por 7,25. É isso mesmo. 1,37 vezes 10 elevado a menos 10. Parate. Depois, vamos precisar também calcular nossa resistência, que vai estar em paralelo desse lado. Então, temos aqui R será igual. Então, para calcular nossa resistência, vamos precisar de dois valores. Vamos precisar da nossa resistência, essas duas resistências basicamente. Precisamos da nossa resistência paralela entre essas duas. Também precisamos da nossa relação de espiras deste lado para este. Então, aqui estamos a dizer o quê? Relação de espiras desse lado para este calma, falta uma coisa. Isto aqui está ao quadrado. Essa fórmula aqui não está a ajudar. Então, vamos alterar uma coisinha aqui. A fórmula é... Ok, escrevendo bem. N1 mais N2, nesse caso. Obrigado. N1 aqui, isso aqui está ao quadrado vezes C3 nesse caso. Então, ficaremos com o quê? Nós já tínhamos calculado isto aqui, que é isso aqui inverso. Então, basicamente é fazer o quê? 7,25, não, 1 dividido por 7,25, não, 325 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 9 dá 1,9 vezes 10 elevado a menos 11 farad. Ok, mas ok. Isso aqui será o quê? Será a relação... Nessa linha aqui, vamos o quê? A relação daqui, deste ponto para os dois. Agora, vamos ter que fazer a relação de onde? Desses dois pontos para o que acontece aqui desse lado. Porque queremos carregar isso aqui para cá. Então, vamos fazer o quê? Teremos relação, esses dois pontos, N1 mais N2. Então, isso aqui está tudo dividido por quê? Por N3, que é o ponto de referência do outro lado. Isso aqui ao quadrado vezes o paralelo de RP e RL. Ok? Então, temos o quê? Que R será igual ao quê? Isso aqui já temos calculado em algum sítio. N1 mais N2 por N3. Nós calculamos em algum sítio isso aqui. N1 mais N2 por N3. Tá aqui. N1 mais N2 por N3. Deu 36... dá 36,623 isso ao quadrado. E aí os números já estão me assustar. Ok, deu... vamos na fé, né? Dividido por 1000 dá 1,34 10 elevado a 3 vezes esse paralelo aqui. Paralelo aqui. RP, nós calculamos RP. RP deu 100. RL está no enunciado. RL são 2 km. É isso, né?
RL são 2 kg. Então 2, 10 elevado a 3 dividido por 100 mais 2, 10 elevado a 3. Será igual a quê? Então, numerador 100 vezes 2 vezes 10 elevado a 3 dividido por 100 mais 2 vezes 10 elevado a 3. Isso daqui vezes 1,34. Então, isso dá 127,62 10 elevado a 3 ohms. Então, depois também precisamos calcular uma, como é que chama? Uma indutância, uma indutância. Então, nessa indutância vamos usar essa relação que usa, onde é que está? Ok, vamos lá ver. Qual é a relação que podemos usar? N1 mais N2, ponto de referência N1. Então, para tal, vamos ter que multiplicar pelo... ok. Não senzile mais da L2 N1 são um valor. E deixa eu testar umas coisas aqui. Então, mas basicamente o que eu quero calcular agora é a relação que existe deste para este. Tipo, o que nós fizemos aqui nesse caso. O que nós temos feito aqui. O inverso. E agora vamos multiplicar pela indutância, mas não vai ser a indutância 3. Eu quero saber se vai ser a indutância 1 ou 2. Para mim ainda parece que será 1, mas deixa eu ver se vai ser um 2, porque usando a lógica do docente que isso fecha aqui, talvez vamos multiplicar por isso, mas deixa eu ver aqui. Vou substituir os valores para ver. Então, ele será igual a inverso daquilo ali, né? N1 mais N2 por N1 vezes... Eu quero saber qual é a indutância que eu vou multiplicar aqui ainda. Então, basicamente, N1 mais N2 por N3 nós calculamos no positivo, tá aqui. Então, ficamos com quanto? 7,325 ao quadrado dá 56,56 não, 65,6 vezes então minha dúvida é se eu multiplicar isso aqui, vamos lá ver o que vai dar. 56,65 6 vezes 25 é 10 menos 6. Ok. Menos 3 5, ok. Então 56,656 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui vai dar o quê? Epa, vou assumir que aquele 1. Vou assumindo. N1 mais N2 por N1. Vamos ver isso aqui, qual é a relação?
N2 por N1. Cocaína, cocaína. Ok, né? Vamos testar com esse valor aqui. Vou testar primeiro com... Como é que chama? Eu vou testar como se fosse... Vou testar com L2 primeiro. Vamos ver o que acontece. Vou dizer que L2. Então, vezes 10 elevado a menos 3. Então... Eu vou ficar com o quê? 56... 656 10 elevado a menos 3. Seria o que? 0,056. Vou deixar assim, 56, 57. Hertz. Também podemos ter o caso onde podia, se aqui fosse ele se fosse tipo 56,656 10, mas no outro caso que sai meio com 25 10 elevado a menos 6, aí já seria outra história, sabe? 56,656 10 menos 6 vezes 25, que ia dar 1,4 10 elevado a menos 3 Hz. Tem os dois resultados aqui. Eu ainda estou em dúvida do qual deles seria o resultado apropriado para esse caso, né? Mas indo para nossa resistência equivalente nesse caso, mas acho que não precisamos calcular no momento, ou precisamos. Acho que não é tão imperioso. Então, pegando isso aqui, coisa tá extensa. Pegando isso aqui, agora podemos escrever nosso circuito final para a linha A ainda. Então, deixa eu salvar isso aqui. Ok. Copiar esse. Novo. Sim, salvar alterações. Vamos colar aqui. Ok. Então, deste, nós vamos para este aqui. Vamos fazer uma alteração aqui. Então, já vou apagar esse todo lado aqui. Isso aqui. Ok. Posso apagar isto. Então, vou colocar o meu L que calculamos agora aqui. Então, faz um momento. Então, vou colocar o nosso L aqui. Nosso L, o que mais? Nosso R calculamos também. Depois vamos colocar aquela nossa relação daquelas duas espiras, N1 mais N2. Então, se aquele capacitor que nós tiramos está aqui, nesse caso, onde está o capacitor? Temos o nosso capacitor. Então, quando nós tiramos aquele capacitor do meio, aqui as duas ficam em série, aquelas duas espiras. Então ficamos com... Aqui ficamos com N1 mais N2 nesse caso. Então esse aqui é o C, esse é o R, esse é o L.
Esse aqui é o N1 mais N2. Mais N1, N1 mais N2. Depois do outro lado ficamos com o nosso N3. Então isso aqui vai para a terra. Ok. Yeah. Então, meio que este aqui seria no final o circuito equivalente daquele, aqui N3. Seria o equivalente daquele. Isso aqui basicamente é onde termina a linha A. É isso, né? A linha A era isso. Yeah. Estamos na linha A mais ou menos. A linha A, sim. Exatamente. Isso aqui é a linha A ainda. Então, depois vamos para a linha B. Então, agora está começando a linha B. Então, a linha B pedem para determinar a... acho que era a seletividade, né? Exatamente, a seletividade. Então, a forma de seletividade é E é igual RC. Então, é agora que a verdade vem. Vamos ver se o que fizemos até agora é algo válido ou não, nesse caso. Então, nosso W0, quanto é que era? Temos tá numa foto, isto aqui. 10 elevado a 6. 10 elevado a 6. Ok. Nosso R. Nosso R onde é que está nessa história? Nosso R é aquela resistência que nós calculamos agora. Então, deixa eu buscar aqui nas fotos. R é este aqui. 127,62 10 elevado a 3. Então, 127, 62, 10 elevado a 3. Ok. Vezes o quê? Vezes o nosso C. Vezes o C. C também calculamos agora. C é esse aqui. 1,9, 10 elevado a menos 11. Estou a ver um bom resultado a verde aqui. 1,9, 10 elevado a menos 11. Vezes 1,9, 10 elevado a menos 11. Começo a ter dúvidas do que vai sair aqui. Que é igual. Hora da verdade. 1,9, 10 elevado a menos 11. 127, 62, 10 elevado a 3. 1 vezes 10 elevado a 6. Ok? As coisas aqui não estão bem. Deu 2,42, 47, 8. Aqui é um fumo, meus amigos. Pois, segundo o docente, ele diz que basta o teu que dar número com vírgulas e há um fumo. Mas eu aqui só estou para me explicar a lógica. Então, o resto, cada um vai descobrir sozinho como é que deveria fazer. Eu só vim explicar a lógica por detrás da resolução. Então, então, a linha C, que pede para fazer o cálculo da... como é que chama? Não está me enunciado.
ganho nesse caso. Então, temos duas fórmulas. Então, temos uma fórmula que temos que obter um resultado que basicamente diz que o quê? Tensão 0, aqui tem uma tensão 0 também. Na frequência dividido C na frequência, isso aqui está em módulo, é equivalente a dizer N1 mais N2 N3 no numerador. Então, isso aqui é uma coisa que nós já tínhamos calculado. Podemos voltar para uma das fotos. Então nós queremos, é isto aqui, N1 mais N2 por N3. Onde é que está? Está aqui, N1 mais N2 por N3. É o inverso disso aqui. Então 36,623 elevado a menos 1. Então dá 0,027. Depois também temos que calcular outro parâmetro que é VC por Vin. JW0, JW0. Que basicamente seria GM vezes R. GM nós calculamos lá atrás. E GM onde é que está? GM nós calculamos por aqui. 80, 10 menos 3. 80, 10 menos 3 vezes R. R é isso aqui, 127,62, 10 elevado a 3. Então basicamente se eu multiplicar 80 e 127,62, os valores estão a dar, são os valores estranhos. Isso aqui deu 1020. Nem 1020, isso aqui tem outro número. Ok, vírgula 6. Deu isto aqui. São preocupantes estes números aqui. Então o resultado seria fazer a multiplicação desses dois. Então seria V0 J. Então o resultado seria fazer a multiplicação desses dois, né? Então V0 por Vin JW0 será igual multiplicar os dois resultados, será 0,0 vezes, então 0,07. Isso aqui dá 275,759. Esses números são muito preocupantes, sendo claro. E quando eu resolvi até que agora deu um número mais baixo. Quando eu resolvi da primeira vez, considerei, como eu disse, eu considerei num passo, eu considerei que estava a usar L1. É um passo que eu expliquei de fechar isto aqui. Eu considerei L1, mas agora que eu resolvi aqui, eu considerei L2 e deu um resultado abaixo. Então, eu até fico com dúvida de se as coisas estão certas ou não. Mas também eu aqui só estou para explicar a lógica por trás do exercício. Isso aqui eu sei que não está certo, porque aqui está a dar um número muito aproximado, e das duas vezes que eu fiz sempre dava um número aproximado. Então mas como forma de talvez alguém vai encontrar um caminho, vai comentar aqui como deve ser feito,
Aí está o meu ponto de vista, mesmo sabendo que não está correto, mas só para, né, aquilo. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Se tem algum colega ou amigo que tem dúvidas na cadeira, está aqui o vídeo para pegar a lógica por detrás. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.